Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos falar neste vídeo sobre introdução às linguagens digitais, novas mídias. Esse é o nosso ponto de partida. Vamos desvendar o que realmente significa esse termo intrigante. Ao falar de novas mídias, a interatividade é um fator essencial. Ela transformou a maneira como nos envolvemos com informações e histórias, nos tornando parte ativa da experiência. As novas mídias abraçam o conceito de multimeios, permitindo a fusão harmoniosa de texto, imagens, áudio e vídeo, e essa combinação cria narrativas ricas e envolventes. A convergência é uma peça-chave nas novas mídias. Ela reúne dispositivos diversos e tecnologias, permitindo que a informação flutue de maneira integrada por meio de diferentes plataformas. Então vamos explorar a visão de Levi Manovic sobre as características das novas mídias. Manovic nos convida a repensar nossas preconcepções e olhar para além das palavras comuns. Então, Manovic questiona a adequação de termos como interatividade, multimeios e convergência para definir as novas mídias. Ele nos desafia a mergulhar mais fundo e descobrir as características verdadeiramente definidoras sobre a pluralidade de dispositivos que compõem novas mídias. Existe uma variedade de aparelhos, ferramentas e dispositivos que fazem parte desse sistema tecnológico. Os dispositivos das novas mídias não são apenas aparelhos isolados, mas sim componentes interconectados. Eles representam a interseção entre os meios de comunicação e os computadores, criando novas formas de interação e produção. Então, sobre a origem das novas mídias na interseção entre os meios de comunicação tradicionais e os computadores. Essa junção de mídias, ou essa junção entre mídias e tecnologia, deu origem a uma transformação significativa. A interseção entre meios de comunicação e computadores trouxe transformações profundas. As características individuais de ambos foram redefinidas, dando origem a um novo tipo de mídia que incorpora elementos de ambos os domínios. Sobre o crescimento dos computadores na sociedade ao longo do tempo, é possível dizer que o papel dos computadores se tornou cada vez mais influente, impactando várias áreas de nossas vidas. A expansão dos computadores na sociedade foi impulsionada por diversos processos simultâneos. Fatores como a redução de tamanho, queda nos preços de fabricação e facilidade de operação contribuíram para a integração dos computadores em diferentes áreas. Sobre a computadorização, ela trouxe transformações culturais significativas. A incorporação dos computadores redefiniu a maneira como produzimos e consumimos cultura. Sobre alguns exemplos concretos das transformações culturais resultantes da computadorização, temos a cybercultura, os jogos e a realidade virtual. Falando sobre a essência dos computadores, sobre os diferentes tipos de dispositivos, todos eles compartilham a mesma característica fundamental. Eles são, em essência, poderosas calculadoras sobre atividades cotidianas dependentes de computadores, desde verificar as horas no relógio até pedidos em lanchonetes. Os cálculos realizados pelos computadores desempenham um papel crucial sobre a estrutura invisível de cálculos. Cada interação, cada imagem, som e ação que experimentamos nas novas mídias é o resultado de cálculos complexos realizados pelos computadores sobre a linguagem da nova mídia. Cada elemento visual, sonoro e interativo que percebemos é definido por operações matemáticas precisas, instruções que orientam
os computadores sobre o que quer mostrar, onde, quando e como. A base da representação nas novas mídias. Todos os elementos, desde imagens até sons, são traduzidos em códigos numéricos que os computadores entendem e manipulam. Então a apresentação numérica possibilita a manipulação e a programação de novas mídias. Cada ajuste que fazemos, cada edição que aplicamos é uma alteração em sequência de números que redefinem como os elementos são exibidos. Sobre a estrutura modular das novas mídias. Então, cada elemento é como um bloco de construção, separado e autônomo, mas capaz de ser combinado de várias maneiras para criar algo maior. Os componentes nas novas mídias têm um DNA, um código binário que os identifica e define suas características. Quando esses códigos são combinados, os elementos se juntam para formar as experiências que vemos e ouvimos. No contexto das novas mídias, a automação desempenha um papel fundamental. As máquinas podem executar tarefas automaticamente, tomando decisões com base nas informações fornecidas pelo usuário. Isso pode ser visto, por exemplo, como nos jogos, onde cada ação do jogador leva a decisões automáticas da máquina. Os games ilustram bem esse conceito. Cada vez que um jogador inicia uma nova partida, as escolhas são diferentes e a máquina reage com cálculos automáticos. Além disso, as novas mídias podem antecipar as ações do usuário com base em seu histórico recente, como ver ofertas relacionadas a compras anteriores. Uma das características marcantes das novas mídias é a sua capacidade constante e imediata. Ao contrário de mídias tradicionais, como jornais impressos, que tem conteúdo fixo, as novas mídias permitem atualizações frequentes e instantâneas. Então, nesse cenário de constante atualização, a noção de permanência é substituída pela ideia de fluxo. As informações estão sempre em movimento, se adaptando às mudanças e aos acontecimentos em tempo real. Então, no mundo das novas mídias, ocorre um processo de transcodificação, em que as mensagens da mídia tradicional são traduzidas em dados de computador. Elementos visíveis, como imagens e sons, são armazenados e processados por códigos matemáticos que os computadores entendem. Uma interação complexa ocorre entre os códigos culturais compreensíveis pelos seres humanos e os códigos do computador baseados em lógica matemática. Então, essa influência mútua afeta a maneira como as produções culturais são criadas e organizadas nas novas mídias. As novas mídias são guiadas por 5 princípios fundamentais que moldam sua natureza. O primeiro é a representação numérica, em que todos os elementos são convertidos em código digital, combinando-se para formar imagens e sons. A modularidade é a segunda característica, permitindo a combinação de componentes em diversas configurações. Então vamos falar sobre mais dois princípios, que é a automação e a variabilidade. Então, 2 outros princípios importantes são esses, né? A automação permite que as máquinas executem tarefas automaticamente, baseadas em decisões próprias ou informações do usuário. Já a variabilidade refere-se à capacidade de mudança constante e imediata nas mídias, substituindo a noção de permanência pelo fluxo. Então, transcodificação é o 5º princípio. E o que faz, né? O que é? Traduz as mensagens da mídia em dados de computador, trazendo uma influência recíproca entre códigos culturais e códigos do computador.
Juntos, esses 5 princípios formam a base das características das novas mídias. Bom, chegamos ao fim do nosso conteúdo referente ao assunto desse vídeo e até o próximo.